Alguma vez parou para pensar que aquele chouriço assado no convívio de família ou aquela fatia de fiambre na sanduíche rápida do almoço podem ser os verdadeiros culpados por sentir os joelhos a ranger mais do que o normal? Ou por aquela falta de energia a meio da tarde que o obriga a sentar-se? É uma realidade dolorosa para muitos de nós que já passamos dos 60. Sentimos que o corpo já não responde como antes, que a memória falha e que as dores se tornam companheiras diárias. Tentamos caminhar, tomar os medicamentos que o médico receita, mas parece que algo continua a travar-nos. O segredo, e é um que muitas vezes ignoramos, está mesmo no nosso prato. A carne, que sempre foi vista como fonte de força, pode estar a envelhecer-nos por dentro sem que nos apercebamos. Neste vídeo, vamos desvendar as 4 carnes perigosas que deveria evitar a todo o custo e, mais importante, as 4 carnes que deveria comer todos os dias para reconstruir a sua força, proteger o seu coração e aguçar a sua mente. Fique até o fim, porque a última carne que vou revelar pode ser a chave para dormir melhor e acordar com uma energia que já não sentia há anos. Vamos começar por aquele que é, provavelmente, um dos maiores vilões disfarçados de amigo nas nossas cozinhas e mesas de festa. Falo das carnes processadas. Pense nos enchidos, no chouriço, na farinheira, nas salsichas, no fiambre e até no bacon. São práticos, são saborosos e fazem parte da nossa cultura há séculos. Quem não gosta de um bom pão com chouriço ou de umas fatias de paio para acompanhar um copo de vinho? O problema é que o processo que lhes dá aquele sabor e os faz durar tanto tempo na despensa é precisamente o que os torna tão perigosos para a nossa saúde, especialmente depois dos 60. Para conservar estas carnes, são adicionados químicos como os nitritos e nitratos. Quando estes compostos entram no nosso corpo, podem transformar-se em substâncias chamadas nitrosaminas, que são conhecidas por serem carcinogênicas. É como se estivéssemos a convidar um pequeno inimigo para dentro de nós cada vez que comemos uma sanduíche de fiambre. Além disso, estas carnes estão carregadas de sal. O excesso de sódio é um dos maiores inimigos do nosso coração. Imagine as suas artérias como tubos flexíveis e lisos. O sal em excesso faz com que o corpo retenha água, aumentando o volume de sangue e a pressão dentro desses tubos. Com o tempo, essa pressão constante, a hipertensão, endurece e danifica as paredes das artérias, tornando-as mais estreitas e obrigando o coração a trabalhar o dobro para bombear o sangue. É um caminho direto para problemas cardíacos graves, como ataques cardíacos e AVCs. E não nos podemos esquecer da gordura saturada. Esta gordura presente em grandes quantidades nos enchidos aumenta os níveis de colesterol mau, o LDL, que se acumula nas artérias, formando placas que podem bloquear o fluxo sanguíneo. É uma armadilha tripla: químicos perigosos, excesso de sal e gorduras más. A solução não é viver sem sabor, mas sim fazer trocas inteligentes. Em vez do fiambre processado na sanduíche, que tal umas fatias de peito de frango ou de peru cozido em casa e desfiado? É igualmente prático e infinitamente mais saudável. Em vez de encher o cozido à portuguesa com enchidos, reduza a quantidade e aumente os vegetais. O seu corpo vai agradecer. Agora vamos passar para outro tipo de carne que muitas vezes ocupa o lugar de honra no prato. As carnes vermelhas com muita gordura. Um bife da vazia bem marmoreado, umas costeletas de porco com aquela capa de gordura deliciosa, ou a carne picada que usamos para a bolonhesa. A carne vermelha com moderação pode ser uma boa fonte de ferro e vitamina B12, essenciais para a energia e para a saúde do sangue. No entanto, o problema está na quantidade e na qualidade. Tal como as carnes processadas, as carnes vermelhas gordas são ricas em gordura saturada. Esta gordura não só aumenta o colesterol mau, como também promove a inflamação crônica no corpo. Pense na inflamação como um pequeno fogo a arder constantemente dentro de si. A curto prazo, a inflamação é uma resposta útil do corpo a uma lesão, mas quando se torna crônica, esse fogo nunca se apaga e começa a danificar tecidos saudáveis.
Esta inflamação silenciosa está na raiz de muitas doenças que associamos ao envelhecimento: artrite, doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e até alguns tipos de cancro. Se sofre de dores nas articulações, aquela rigidez matinal que custa a passar, a inflamação provocada por uma dieta rica em carnes vermelhas gordas pode estar a piorar a situação. É como deitar gasolina nesse fogo. Cada bife gordo que come pode estar a alimentar a dor nas suas ancas, joelhos e mãos. Mas então, o que fazer? Significa que nunca mais pode comer carne vermelha? Não necessariamente. A chave é a moderação e a escolha dos cortes certos. Em vez da vazia ou do acém gordo, opte por cortes mais magros como o lombo, a alcatra ou o pojadouro. E certifique-se de que retira toda a gordura visível antes de cozinhar. E limite o consumo a 1 ou 2 vezes por semana, no máximo. O seu prato deve ser maioritariamente preenchido com vegetais e outras fontes de proteína mais saudáveis. Mas chega de falar do que nos faz mal. Vamos agora focar-nos naquilo que nos pode curar e fortalecer. A primeira carne que deve absolutamente incluir na sua dieta diária, ou pelo menos várias vezes por semana, é o peixe gordo. Sim, ouviu bem, peixe gordo. Falo de sardinhas, cavala, salmão, atum. Em Portugal temos a sorte de ter acesso a peixe fresco e de excelente qualidade. Estes peixes são a melhor fonte natural de ácidos gordos ômega 3, especialmente o DHA e o EPA. Pense no ômega 3 como o óleo que lubrifica o seu cérebro e o seu coração. O nosso cérebro é composto por cerca de 60% de gordura, e uma grande parte dessa gordura é DHA. Consumir ômega 3 regularmente ajuda a manter as membranas das células cerebrais flexíveis e saudáveis, o que melhora a comunicação entre os neurônios. Isto traduz-se numa memória mais afiada, maior capacidade de concentração e um menor risco de desenvolver demência e Alzheimer. Para além do cérebro, o ômega 3 é um poderoso anti-inflamatório natural. Lembra-se daquele fogo que falamos antes? O ômega 3 é como um bombeiro que ajuda a apagar essas chamas. Ajuda a reduzir a dor e a rigidez nas articulações causadas pela artrite, melhora a saúde do coração ao reduzir a pressão arterial, diminuir os triglicerídeos e prevenir a formação de coágulos. Uma lata de sardinhas em azeite, por exemplo, é uma refeição rápida, barata e incrivelmente nutritiva. Pode comê-las com pão de mistura, numa salada ou simplesmente com batata cozida e legumes. É um pequeno passo que pode ter um impacto gigantesco na sua qualidade de vida. A seguir na nossa lista de carnes essenciais está o frango, mas não qualquer frango. Falo especificamente do peito de frango, de preferência de campo ou biológico. Depois dos 60, começamos a perder massa muscular num processo chamado sarcopenia. Esta perda de músculo não afeta apenas a nossa força para carregar as compras ou subir escadas. Afeta também o nosso equilíbrio, aumentando o risco de quedas perigosas, e abranda o nosso metabolismo. A melhor arma para combater a sarcopenia é consumir proteína de alta qualidade, e o peito de frango é uma das melhores fontes que existem. É uma proteína magra, o que significa que obtém todos os aminoácidos essenciais para construir e reparar os músculos sem a bagagem extra de gordura saturada que encontramos nas carnes vermelhas gordas. Um bife de peito de frango grelhado ou cozido fornece ao seu corpo os tijolos de que ele precisa para manter os músculos fortes e funcionais. Além disso, o frango é incrivelmente versátil. Pode grelhá-lo, cozê-lo, desfiá-lo para sanduíches ou saladas, usá-lo em sopas ou estufados. É uma base excelente para refeições saudáveis e saborosas. Imagine a diferença que faria sentir-se mais forte e estável ao caminhar, ter mais facilidade em levantar-se de uma cadeira ou simplesmente ter a energia para brincar com os netos sem se cansar rapidamente. Essa força começa no prato, com escolhas inteligentes como o peito de frango. É um investimento direto na sua independência e mobilidade para os próximos anos. Continuando a nossa jornada pelas escolhas que fazemos à mesa, vamos abordar mais um hábito perigoso que muitos de nós temos sem pensar 2 vezes: o consumo de carnes fritas. Aqueles rissóis crocantes, os panados dourados, o peixe frito ou mesmo um bife frito em óleo abundante.
O sabor é inegavelmente bom, mas o preço que a nossa saúde paga é altíssimo. Quando fritamos os alimentos, especialmente a altas temperaturas, acontecem duas coisas muito más. Primeiro, o tipo de óleo que usamos. Muitas vezes são usados óleos vegetais refinados, como o de girassol ou de soja, que são ricos em gorduras ômega 6. Embora precisemos de algum ômega 6, a nossa dieta moderna tem um desequilíbrio enorme, com muito ômega 6 e pouco ômega 3. Este excesso de ômega 6 é pró-inflamatório, ou seja, alimenta ainda mais aquele fogo interno de que já falamos. É o oposto do efeito benéfico do peixe gordo. Segundo, o próprio processo de fritar a altas temperaturas pode criar compostos nocivos, como as acrilamidas e os produtos finais de glicação avançada, conhecidos pela sigla AGS. Estes nomes podem parecer complicados, mas o que fazem é simples e assustador. Promovem o estresse oxidativo e a inflamação, acelerando o processo de envelhecimento a nível celular. Pense nisto como ferrugem a espalhar-se pelo seu corpo, danificando células, proteínas e ADN. Este dano está ligado a um maior risco de doenças cardíacas, diabetes e problemas renais. Lembro-me de um vizinho meu, o Sr. Manuel, que adorava os seus panados. Comia-os pelo menos 3 ou 4 vezes por semana. Queixava-se sempre de cansaço e de uma sensação de peso no estômago. O médico aconselhou-o a mudar a forma como cozinhava. Em vez de fritar, começou a fazer os panados no forno com um fio de azeite. A diferença, segundo ele, foi da noite para o dia. Sentia-se mais leve, com mais energia e até a sua digestão melhorou. A solução não é abandonar os seus pratos favoritos, mas sim adaptá-los. Use o forno, a grelha, o cozido a vapor ou os estufados. Estas técnicas de confecção preservam melhor os nutrientes dos alimentos e não criam os compostos tóxicos associados à fritura. Pode até usar uma fritadeira de ar quente, que dá uma textura crocante com muito menos gordura. São pequenas mudanças na cozinha que se traduzem em grandes vitórias para a sua saúde. O quarto e último tipo de carne que devemos evitar é um parente próximo do primeiro que mencionamos: as carnes fumadas e muito curadas. Aqui incluímos o presunto, o paio do lombo, a copa e outros produtos de charcutaria que passam por longos processos de cura com sal e, por vezes, fumo. O presunto, em particular, é um pilar da nossa gastronomia e cultura. Uma fatia fina de um bom presunto é um prazer. No entanto, o problema, mais uma vez, reside no processo e na quantidade. A cura intensiva com sal concentra enormes quantidades de sódio no produto final. Uma pequena porção de presunto pode facilmente conter mais de metade da dose diária de sal recomendada para um adulto, especialmente para quem tem tensão alta. Já falamos sobre como o excesso de sal força o nosso coração a trabalhar mais e endurece as nossas artérias. Além do sal, o processo de fumagem pode introduzir hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, PAHs, substâncias que também são encontradas no fumo do tabaco e que são conhecidas por serem carcinogênicas. Comer carnes fumadas regularmente é, de certa forma, expor o nosso sistema digestivo a compostos semelhantes aos que um fumador inala. Claro que o impacto não é o mesmo, mas a longo prazo e com um consumo frequente, o risco aumenta. Não estou a dizer que nunca mais pode comer uma fatia de presunto numa festa. O segredo é a ocasionalidade. Trate estas carnes como um luxo raro, não como um alimento do dia a dia. Em vez de ter sempre presunto no frigorífico para sanduíches, guarde-o para ocasiões especiais. No dia a dia, opte por alternativas mais saudáveis que lhe dão prazer, sem comprometer a sua saúde a longo prazo. Agora vamos voltar às boas notícias e às carnes que nos revitalizam. A terceira carne que deveria considerar adicionar à sua dieta é o coelho. O coelho pode não ser tão comum na mesa de todos como o frango ou o porco, mas é uma das carnes mais saudáveis que podemos comer. É uma carne branca extremamente magra, com ainda menos gordura e colesterol do que o peito de frango. Ao mesmo tempo, é riquíssima em proteína de alta qualidade, o que a torna perfeita para combater a perda de massa muscular. Mas os benefícios não ficam por aí.
O coelho é uma excelente fonte de vitamina B12, crucial para a saúde do sistema nervoso e para a produção de glóbulos vermelhos, ajudando a prevenir a anemia e a fadiga. Também é rico em selênio, um poderoso antioxidante que protege as nossas células contra os danos dos radicais livres e apoia a função da tireoide, que regula o nosso metabolismo. A carne de coelho é também muito fácil de digerir, o que é uma grande vantagem à medida que envelhecemos e o nosso sistema digestivo se torna mais sensível. Pode ser estufado com ervas aromáticas, assado no forno com batatinhas e legumes ou cozido de forma simples. O seu sabor suave combina bem com muitos temperos. Integrar o coelho na sua alimentação 1 ou 2 vezes por semana pode ser uma forma deliciosa de variar as suas fontes de proteína magra e dar ao seu corpo um impulso de nutrientes essenciais. Finalmente, a quarta carne que prometi que poderia surpreendê-lo e até ajudá-lo a dormir melhor é o peru. Muitas vezes só nos lembramos do peru na altura do Natal, mas esta ave merece um lugar de destaque na nossa alimentação durante todo o ano. Tal como o frango e o coelho, o peito de peru é uma fonte fantástica de proteína magra. Mas o seu superpoder secreto chama-se triptofano. O triptofano é um aminoácido essencial que o nosso corpo usa para produzir 2 substâncias muito importantes, a serotonina e a melatonina. A serotonina é conhecida como a hormona do bem-estar. Ajuda a regular o humor, o apetite e a diminuir a ansiedade. Sentir-se mais calmo e positivo durante o dia é meio caminho andado para uma boa noite de sono. A melatonina é a hormona que regula o nosso ciclo de sono-vigília. É ela que diz ao nosso corpo que é hora de descansar. Comer peru ao jantar pode, por isso, ajudar a aumentar naturalmente os níveis de triptofano, promovendo um sono mais profundo e reparador. E todos sabemos como uma boa noite de sono é fundamental para a nossa saúde. É durante o sono que o corpo se repara, que o cérebro consolida memórias e que o sistema imunitário se fortalece. Acordar revigorado em vez de cansado pode transformar completamente o seu dia. Além do triptofano, o peru é rico em vitaminas do complexo B, zinco e selênio. Pode usar o peito de peru da mesma forma que usa o de frango, em bifes finos, em cubos para espetadas ou estufados, ou assado inteiro no forno. É uma troca simples com um benefício duplo: proteína para os músculos e uma ajuda natural para um sono de qualidade. Então, ao olharmos para trás, percebemos que a questão não é deixar de comer carne, mas sim saber escolher. Vimos como as carnes processadas e os enchidos, com os seus químicos e excesso de sal, podem ser autênticas bombas relógio para o nosso coração. Falamos de como as carnes vermelhas gordas e as carnes fritas alimentam uma inflamação silenciosa que nos enche de dores e acelera o envelhecimento. E descobrimos como as carnes fumadas, apesar de saborosas, carregam riscos que devemos levar a sério. Mas o mais importante é a mensagem de esperança e de poder que está nas nossas mãos. Percebemos que ao escolher peixes gordos como a sardinha, estamos a nutrir o nosso cérebro e a acalmar a inflamação do nosso corpo. Ao optar pelo peito de frango magro ou pelo coelho, estamos a fornecer os tijolos necessários para manter os nossos músculos fortes, garantindo a nossa mobilidade e independência. E ao colocar o peru no nosso prato ao jantar, não estamos apenas a comer uma refeição saudável, mas também a preparar o nosso corpo para uma noite de sono profundo e reparador, que é a base de toda a nossa saúde. A mudança não precisa de ser drástica ou da noite para o dia. Ninguém está a dizer que nunca mais poderá comer um chouriço assado na fogueira de São Martinho. O segredo está no equilíbrio e na consciência das nossas escolhas diárias. Comece por fazer uma pequena troca. Esta semana, em vez da sanduíche de fiambre, experimente uma com peito de frango desfiado. Em vez de fritar o bife, grelhe-o com um fio de azeite e alho. Cada pequena decisão é um passo na direção de uma vida com mais energia, menos dor e mais alegria. Lembre-se, o seu corpo é a sua casa, e depois dos 60, ele precisa de um pouco mais de cuidado e dos materiais de construção certos para se manter forte e resistente.
Você tem o poder de lhe dar exatamente o que ele precisa. Não se trata de uma dieta restritiva, mas sim de um ato de amor próprio. É escolher a vitalidade em vez da fadiga, a clareza mental em vez do esquecimento, a força em vez da fragilidade. Agora gostava muito de saber a sua opinião. Qual destas dicas o surpreendeu mais? Tem alguma receita saudável com estas carnes boas que queira partilhar com a nossa comunidade? Deixe o seu comentário aqui embaixo, pois a sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas. Se achou este vídeo útil e quer continuar a receber dicas para viver a sua melhor vida depois dos 60, por favor, deixe um gosto, pois ajuda muito o nosso canal a crescer. E não se esqueça de subscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A idade é apenas um número, mas a vitalidade é uma escolha que fazemos todos os dias. Faça a escolha certa por si, hoje e sempre. Um grande abraço e até a próxima.